A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início a mais um novo trimestre, ao terceiro trimestre de 2015, tá? E é com muita alegria, com muita satisfação, para a misericórdia e para a glória de Deus que eu volto a gravar essas videoaulas, tá? Eu estive ausente por algum tempo, a minha última apresentação foi no segundo trimestre de 2015, onde nós estávamos estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas, e eu gravei apenas 5 aulas, eu gravei até a aula de número 5, e de lá para cá não deu mais para eu estar gravando, tá? Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que oraram por mim. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram vídeos, que me enviaram mensagens, que me telefonaram, que mandaram mensagens no WhatsApp, no Facebook, no meu próprio e-mail, ou pessoas que me telefonaram de várias partes desse Brasil, pessoas que mandaram WhatsApp até fora do Brasil, querendo saber o que tinha acontecido comigo. Queridos, foi somente um motivo de mudança. Eu saí de Caçapava, interior de São Paulo, e vim para a cidade de Americana, também interior de São Paulo, mas fica aí uns 250 quilômetros de distância, tá? Então por esse motivo não deu para eu estar gravando as minhas videoaulas. Eu estive morando com a minha mãe por cerca de 2 meses, praticamente, ou quase 3 meses, até o meu apartamento ficar pronto para que eu pudesse estar entrando nele. Então hoje eu já estou aqui na cidade de Americana, congregando na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e eu quero agradecer a Deus, tá? Por retornar a este lugar, que me fez muita falta, tá? Eu não quis me despedir, gravar um vídeo de despedida, porque não é uma despedida, tá? Foi apenas uma pausa que eu dei por circunstâncias necessárias e que isso me entristeceu muito. Então eu não queria estar aqui me despedindo de vocês, porque eu sabia que eu estaria voltando muito em breve, tá? Que Deus continue abençoando a todos vocês que se preocuparam comigo, tá? Que oraram por mim, que me mandaram mensagem. Você também que não mandou mensagem, mas que orou por mim, que sentiu a minha falta aqui na internet. Que Deus continue lhe abençoando e que o Eterno continue aprovando aquilo que nós estamos fazendo, e a bênção de Deus continue sobre a sua vida, pela preocupação e o cuidado e o carinho que vocês têm por mim e por toda a minha família, amém? Então nós estamos aqui de volta, o professor Fábio Segantin está aqui de volta, e nós vamos continuar nessa lida que já tem aí no mínimo 2 anos que eu faço esse trabalho para a honra e a glória do nome santo de Jesus, amém? Queridos, eu quero nessa primeira aula que nós vamos falar sobre as cartas pastorais, tá? São 3 cartas que nós vamos estudar. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, um grande escritor, um homem que tem abençoado vidas através das suas obras literárias. E a primeira aula que nós vamos iniciar esse trimestre tem como título uma mensagem à igreja local e à liderança. Então nós estaremos estudando 3 cartas do apóstolo Paulo. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo número 1, do verso 1 a 2, e Tito, do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui, tá? Não se fala 1 Timóteo, não se usa a palavra no masculino, porque é carta ou epístola. Eu falo a epístola, eu falo a carta, então eu devo falar 1 a Timóteo, 1 a Tito, 1 aos Coríntios, 1 a Timóteo. Eu devo falar sempre a expressão primeira carta, tá, a determinada pessoa. Eu nunca posso falar primeiro, tá?
tá? E isso é para os livros históricos do Antigo Testamento. As cartas de Paulo sempre me refiro na voz feminina, ok? Então é isso, é só um pequeno detalhe para que nós possamos ir nos acostumando a pronunciar certa, tá? A maneira correta de se expressar, se é livro, eu falo o livro, aí a voz é masculina. Se eu uso carta, então a voz tem que ser feminina, tá? Então nós vamos estudar 3 cartas. Primeira, Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Então são 3 cartas. Mas eu quero deixar bem claro que as cartas pastorais são apenas 3, tá? Apenas 3. Nós temos que entender uma coisa. Essas 3 cartas foi endereçada a 2 jovens pastores. Tá? Aí alguém pode estar nos perguntando, Paulo escreveu para mais pessoas? Sim, Paulo escreveu para 3 pessoas em 4 cartas. Tá? Ele escreveu para Timóteo, para Tito e para Filemon. Preste atenção, ou seja, foi carta que ele endereçou a uma pessoa específica. Tá? Foi uma carta que ele endereçou a uma pessoa específica. Tá? Mas tem um detalhe, a carta de Filemon, ela não tem caráter pastoral. É um pedido do apóstolo Paulo para que tratasse aquele servo com mais dignidade. Tá? Mas a carta que ele escreve a Timóteo e a Tito, ela tem teor exclusivamente pastoral. Nós temos que entender o seguinte, que todas as outras cartas de Paulo, ela era endereçada a uma liderança. Essa liderança pegava essa carta e comunicava ela à coletividade. Presta atenção, Paulo sempre respeitava a liderança local. Paulo nunca desrespeitou uma liderança local. Quando Paulo escreve, por exemplo, a igreja que estava em Éfeso, tá? Quem que pegou a carta? O dirigente local. E quem tinha a finalidade de proclamar, de comunicar à coletividade o teor do seu conteúdo? Os líderes. Tá? Poderia ser o pastor local ou o presbitério, aquele colegiado de obreiros que liderava e administrava a igreja local. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, as cartas pastorais, ela foi endereçada a uma pessoa, com reflexo à coletividade. As outras cartas que não foram a pessoas específicas, elas tiveram a direção para a coletividade, mas chegava para uma liderança local e essa liderança local espalhava para a coletividade. Tá? Então isso nós devemos deixar muito bem claro. Tá? É claro que essas 2 cartas que chegaram a Timóteo e a Tito foram especificamente a eles, mas com certeza eles reportaram a outros pastores que viviam em Éfeso e na ilha de Creta, tá bom? Então essas 3 cartas serão alvo do nosso estudo durante esses 3 meses, tá? Queridos, para que estudar Timóteo? Qual a importância de estudar Timóteo em pleno século XXI? Estudar as cartas a Timóteo e a Tito é olhar para o passado e reviver o presente. Eu vou repetir. Estudar as cartas a Timóteo e a Tito é olhar para o passado e reviver o nosso presente. Quando nós olhamos para essas 2 cartas, parece que o apóstolo está contando o nosso presente. Porque Paulo vai falar sobre heresia, Paulo vai falar sobre pastor desanimado, Paulo vai falar sobre problemas internos, Paulo vai falar sobre os apóstatas que estão infiltrados dentro das nossas igrejas. E o Paulo vai dar conselho específico a pequenos grupos como mulheres, homens, servos, senhores, adolescentes,
jovens, ou seja, Paulo ele está dando conselho para determinados grupos pequenos, mas que compõem a unidade da igreja. Então estudar Timóteo é fazer um raio-x da nossa própria eclesia, é fazer um raio-x da nossa própria sociedade evangélica em pleno século 21. Então a carta de Timóteo, a carta a Timóteo e a carta a Tito, ela tem o seu valor contemporâneo. O tópico 1 diz assim: as cartas pastorais, tá? As cartas pastorais. Então nós vamos estudar 3 cartas que eu já comentei aqui, tá? Que é Timóteo e a Tito, e foi endereçada a 2 jovens pastores, tá? O termo carta pastorais, ele começou a ser usado a partir do ano 1703 e a 1726, tá? 2 teólogos a fazer os seus tratados, eles pegam essas 2 cartas e colocam o título delas de cartas pastorais. Mas a história, ela nos remete a por volta do ano 1270, 1260, na época de Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino foi fazer a sua obra, uma introdução, a primeira carta a Timóteo, ele referiu a essa carta como Pastoralis Regulae, que tinha mais ou menos a ideia de dizer instruções, regras para os pastores. Então Tomás de Aquino já entendia que o livro, que a carta de Timóteo, ela tinha um conteúdo pastoral, ela tinha um conteúdo ministerial. Mas a expressão cartas pastorais, ela foi introduzida a partir do século XVIII, tá? A partir do século XVIII. Eu quero comentar um pouquinho sobre a expressão do pastor Renovato, quando ele fala que ela foi endereçada às 2 jovens pastores. Tá? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quantos anos mais ou menos tinha Timóteo, por exemplo? Tá? Será que Timóteo era um menino de 20 anos? 22? Não. A história nos mostra que Timóteo já tinha por volta de mais de 30 anos de idade, e para a comunidade local isso era ser juventude na época ministerial, tá? Porque vocês sabem mais ou menos quando se elegia um presbítero, por exemplo. Quando nós ministramos aquelas aulas dons espirituais e ministeriais, eu comentei sobre isso, que na história da igreja primitiva, um presbítero, por exemplo, que não tem a conotação dos nossos dias, tá? Tem uma outra ideia que eu explico naquela aula, mas ele era separado pela igreja local a partir dos 50 anos de idade. Então por isso que Timóteo e Tito eram considerados muito novos para essa função. Por quê? Porque pela sua tenra idade, eles não tinham mais do que 50. A história nos prova que ele tinha por volta de 30 a 35 anos. Por isso a expressão jovens pastores, tá? Jovens pastores. Timóteo vivia em Éfeso e Tito vivia provavelmente na ilha de Creta, tá? Outro detalhe, quem foi o autor dessas 2 epístolas endereçadas a Timóteo e a Tito? Irmãos, não procure na internet, foi Paulo. Se você entrar na internet vai ter um monte de besteira, tá? Mas foi o apóstolo Paulo que escreveu isso, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Aí o nosso autor disse que ele era um líder itinerante. Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre um líder itinerante. Queridos, então vamos definir aqui o que é um líder itinerante, tá? Itinerante, ele tem os pontos de passagem, ou seja, ele não tem um local fixo, ele não fica plantado nesse ponto, ele tem um itinerário a fazer. Mas eu quero fazer uma diferença entre Paulo e os itinerantes de hoje, tá? Paulo, qual é a diferença de Paulo e dos itinerantes de hoje? Deixa eu fazer uma outra ressalva.
eu não irei falar que todos os itinerantes agem da forma que eu vou falar, mas uma grande parte deles agem da forma que eu vou falar a partir de agora. Tá? Então qual é a diferença entre Paulo e os itinerantes de hoje? Uma grande parte desses itinerantes, primeiro, Paulo não corria atrás de glória para si. Todas as viagens missionárias que Paulo fez foi para exaltação e glorificação do nome do Eterno. Sabe qual é o problema dos itinerantes hoje? Eles querem correr mais para se autopromoverem e dizer que faz mais do que o outro. Paulo nunca teve esse capricho, isso nunca passou na mente de Paulo. Paulo tinha como único objetivo ganhar almas. Paulo nunca se autoglorificava, ele nunca se autopromovia, mas ele tinha aquele conceito de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então Paulo ele não corria atrás de dinheiro não, porque quando era necessário Paulo fabricou tenda, Paulo trabalhava. Tá? Paulo não era vagabundo como muitos itinerantes são hoje, preguiçosos, não gosta do trabalho e se encosta na itinerância para se autopromover e viver a sua vida à regalia e viver conforme a vagabundice. Querido, essa é uma realidade. Então essa pequena diferença, ou melhor, a grande diferença entre o itinerário de Paulo e os itinerantes da nossa atualidade, tá bom? Eu só queria fazer essa pequena diferenciação. Aí eu lanço uma pergunta: quem foi o autor dessas duas epístolas, ou dessas 3 epístolas a essas 2 pessoas? Indiscutivelmente foi Paulo. Irmão, nem entra nessa questão. Tá? Vocês vão ver na internet que tem um monte de besteira escrita, foi o apóstolo Paulo e ponto final. Tá? Quando elas foram escritas? A primeira, a Timóteo, foi escrita no ano 64 depois de Cristo, provavelmente entre o final da sua primeira e início da sua segunda viagem missionária. Alguns teólogos acreditam que ele escreveu de Filipos, tá? Tá? A segunda carta foi escrita 3 anos depois, no ano 67 depois de Cristo. Tá? A primeira foi escrita entre a primeira e a segunda viagem missionária. A segunda carta foi escrita no final da sua vida. Provavelmente ele já estava em Jerusalém, tá? Um pouquinho antes, mas enfim, foi próximo à sua morte. Tá bom? E uma outra coisa, Tito foi escrito no ano 65 antes de Cristo. E como antes não, depois de Cristo. Então a primeira, Timóteo 64, ano 65 a Tito e 67 ele escreve novamente a Timóteo. E o que tinha nessas cartas? Qual era o conteúdo dessas cartas? Basicamente eram 5 conteúdos. Tá? O pastor Linaldo ele vai colocar que era basicamente 5 conteúdos. Qual foi o primeiro conteúdo? Isso era clássico, saudação. Então Paulo começa com uma saudação. O segundo conteúdo, qualificações ministeriais. O terceiro conteúdo, alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. O quarto conteúdo, o cuidado com a sã doutrina. E o quinto conteúdo, comportamento e conselho a diversos grupos. Então esse basicamente é o conteúdo dessas cartas, que são 5: saudação, qualificação ministerial, alerta contra os falsos mestres e falsas doutrinas, o cuidado com a sã doutrina e comportamento e conselho a diversos grupos. Aí eu faço uma pergunta para vocês e vocês vão levar isso para a classe. Quem era Timóteo? Tá? Quem era Timóteo?
O significado de Timóteo significa aquele que honra o Eterno, ou honrando o Eterno. Eu prefiro honrando o Eterno, que dá a ideia de gerúndio, dá a ideia de constância, aquele que sempre honra o Eterno com palavras e atitudes, tá? Para muitos, Timóteo, ele depois de Paulo, claro, Jesus é o centro, tá? Mas depois de Paulo, ele é o segundo pastor mais conhecido, mais lido, mais falado no Novo Testamento, tá? Depois de Paulo, Timóteo é o segundo pastor mais comentado, mais pregado, mais lido, mais estudado do Novo Testamento. Timóteo ele era filho de um pai grego, tá? E de uma mãe messiânica, tá? Muitos vão falar que o pai dele era romano, mas enfim, o pai dele era um pagão e a sua mãe era uma mãe messiânica. Por que eu não coloquei mãe judia? Eu sei que ela era judia, mas preste atenção, queridos, a mãe de Timóteo, ela acreditou em Yeshua HaMashiach. Ela acreditou que Yeshua era o Mashiach, era o Messias. Por isso que eu coloquei, a mãe era uma messiânica, ela seguia o Mashiach. Isso é tremendo, isso é muito importante, tá? Se nós fosse fazer um estudo, possivelmente, da época em que viveu mamãe de Timóteo e a sua avó Lloyd, a Bíblia diz que a mãe dele chamava Eunice e a avó dele chamava Lloyd. Se nós fôssemos analisar isso, se Paulo escreve para ele no ano 65 e 64, a primeira vez, possivelmente a mamãe ou provavelmente a avó de Timóteo, ela tenha conhecido Yeshua HaMashiach. Possivelmente ela tenha ouvido muitas histórias e até presenciado fatos que o Messias tenha feito, embora que isso não tenha base histórica, documental, mas nós fazemos uma análise de épocas e de datas, nós podemos chegar a essa conclusão, que a mãe e a avó de Timóteo, elas ouviram falar do Messias. Paulo até dá um conselho para ele: Timóteo, nunca se esqueça daquilo que mamãe e vovó ensinaram para ti. Tá? As suas bases, mantenha elas firmes, viva no Messias, ok? A Bíblia diz que ele juntou-se à comitiva de Paulo em Listra. Então Paulo conheceu ele em Listra, provavelmente, tá? Na Licaônia, no início da segunda viagem missionária do apóstolo, tá? Muitos vão afirmar que Paulo conquista Timóteo. Não existe base bíblica para isso. Nós podemos conferir que a primeira vez que aparece Timóteo no cenário do Novo Testamento é em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 3, quando Paulo conhece Timóteo. O texto nos garante, eu quero que você leia isso e mostre para a classe de vocês que o grupo que estava naquele lugar já dava bom testemunho de Timóteo. E aquilo que eles falaram de Timóteo agradou o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo até poderia ter ganhado ele para Cristo, mas de uma forma informal, coletiva. Como, por exemplo, eu vou na tua igreja e eu prego. E no final da pregação eu faço o apelo. E lá vem 5 pessoas. E eu não conheço essas 5 pessoas. Tá?
Ou seja, eu ganhei eles para Jesus? Sim, mas de uma forma informal, porque alguém convidou eles. E pela minha pregação eles foram alcançados pela fé. Mas daqui 5, 6 anos eu retorno àquela igreja. E eu vejo uma daquelas pessoas que aceitou a Cristo naquele dia, por exemplo, um obreiro. E aí ele tem eu como referência. E as pessoas contam para mim do bom testemunho dele. E eu agrego aquela pessoa ao meu ministério. A partir daquele momento, ele passa a ser íntimo meu. Possivelmente isso tenha acontecido entre Paulo e Timóteo. Paulo prega, Timóteo acredita no Messias e ele segue o Messias, embora que a mãe já fosse messiânica, tá? Embora a mãe já fosse uma messiânica, mas ele aceita isso daí. Ele aceita a mensagem do apóstolo. Então agora o que ele faz? Ele se converte. Então agora ele fica fazendo o quê? Fazendo as obras de Deus. E Paulo vai fazer a sua missão. E o que acontece? Paulo volta. E Paulo conhece então a atividade, o trabalho executado por Timóteo. Então Timóteo é convidado pelo apóstolo a fazer parte da sua comitiva. Timóteo aceita, Paulo imediatamente circuncida o apóstolo circuncida Timóteo. Isso tem uma grande relevância dentro da cultura judaica. A partir desse momento, Timóteo foi um verdadeiro amigo, companheiro, cooperador de Paulo. Ele foi um amigo íntimo, que ele cooperou em várias cartas. Ele cooperou em 1 e 2 Tessalonicenses, em 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Ele foi encarregado de fazer missões importantes. Por exemplo, em 1 Tessalônica 3, verso 2, aparece o nosso amigo Timóteo. Ele foi também enviado para fazer uma missão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17. Ou seja, o apóstolo o considerava seu cooperador e seu amigo fiel e amado no Senhor. Quando Paulo estava começando a sua última viagem a Jerusalém, quem que fazia parte? Timóteo. Atos 20, verso 4. E Timóteo estava ao seu lado durante sua prisão em Roma. Nem a prisão afastou essa amizade. Realmente o Paulo recebia consolo especial da sua presença e planejou o envio de sua missão para a igreja de Filipenses, ou seja, Timóteo era um amigo fiel. Então, esse é um pequeno resumo da história de Timóteo. Por que eu não comentei de Tito? Porque quando começarmos a estudar especificamente a carta de Tito, eu comento sobre a vida de Tito, ok? Segundo tópico, propósito e mensagem das 3 cartas. Então, nessa primeira aula é um panorama, embora eu estou enfatizando a vida de Timóteo, mas é um panorama. O item de número 1, tá? Propósito e mensagem dessas cartas. Primeiro, orientar os líderes quanto à vida pessoal. Nesse primeiro item eu aprendo uma lição. E a primeira lição que eu aprendo é a seguinte, é que não podemos cuidar dos outros se não cuidarmos primeiro de nós mesmos. Quantos obreiros, quantos líderes querendo cuidar da vida dos outros e com a sua vida destruída? Então a primeira coisa que eu aprendo, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu cuido de mim. Eu devo me cuidar, para que depois eu possa cuidar de vocês, para que depois eu possa cuidar da minha coletividade. O segundo item de número 2, combater as heresias. Então o propósito de Paulo a escrever a Timóteo e a Tito é que eles pudessem combater as heresias. Mas cuidado, algumas das heresias que o nosso autor elenca são 2 basicamente, judaísmo e gnosticismo. Aí lá vem uma pergunta, o judaísmo é uma heresia? Sim ou não? Responda aí, sim ou não? Leva isso para a classe de vocês, queridos.
o judaísmo não é uma heresia. Não é uma heresia. Não é. Aí eu faço uma seguinte afirmativa. No judaísmo existe heresias dentro do judaísmo. Como eu posso afirmar que dentro do cristianismo, a qual eu e você fazemos parte, contém ou não tem heresias? Claro que contém. Dentro do cristianismo contém heresias, mas eu posso afirmar que o cristianismo é uma heresia na totalidade? É claro que não, senhores. É claro que não, meus irmãos, minhas irmãs. É claro que não. Então, muito cuidado ao afirmar que o judaísmo é uma heresia. Ele pode conter heresias, como contém heresias. Também o nosso cristianismo, ele contém muitas heresias, mas nem só por isso ele é herético na sua totalidade, tá bom? Muito cuidado com isso. E a segunda heresia que ele comenta aqui é o gnosticismo, tá? Promovido por dois grandes homens, tá? Então esse era um dos propósitos e mensagem da carta. E o terceiro item que não está na revista, mas eu fiz questão de mencionar que o propósito era para encorajar os jovens pastores Timóteo e Tito. Queridos, então esse terceiro propósito e mensagem do livro, que não está na nossa revista, mas eu fiz questão de acrescentar aqui, é de encorajar os jovens pastores. Por quê? Porque se nós estudarmos de forma mais apropriada os termos que Paulo usa a Timóteo e a Tito, nós vamos perceber que, por exemplo, Timóteo, ele não queria ficar em Éfeso. Tá? Então Paulo faz o que? Paulo encoraja ele a ficar em Éfeso, porque lá na igreja de Éfeso, Timóteo estava tendo algumas resistências, a doutrina estava sofrendo grande opressão, mestres estavam se levantando e estavam criando grupos, tá? Separatistas. Então Timóteo recebeu uma grande resistência. Então Timóteo, ele não queria fazer a obra de Deus naquele local. Alguns teólogos vão dizer que Timóteo tinha um problema, por exemplo, de altos e baixos no ministério. Embora a lealdade dele era muito a respeito do apóstolo, mas ele oscilava muito, tá? Outros vão afirmar ainda que ele tinha sérios problemas de saúde. É por isso que Paulo dá até aquele conselho para ele tomar um pouquinho de vinho, né, para que o seu estômago melhorasse. Mas enfim, Paulo escreve para encorajar Timóteo, porque Timóteo tinha as suas fraquezas, como qualquer ser humano tem. Tá? Muitos vão dizer o seguinte, que dirigir uma igreja local não é nada fácil, nunca foi naquela época e muito menos nos nossos dias atuais. Então Paulo queria encorajar os dois jovens pastores. É por isso que Paulo, ele começa o seu texto elencando ou relembrando quem era ele. Ele fala sobre o seu chamado, que daqui um pouco eu vou comentar sobre isso. Tá? Quem é que chama ele? E aí ele dá aquela saudação que tem coisas profundas nas saudações do apóstolo Paulo. O terceiro item é uma mensagem para a igreja e a liderança da atualidade. Item de número 1, o Evangelho da Prosperidade. Queridos, o Evangelho da Prosperidade, ele infelizmente já foi difundido nas igrejas. E deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho da Prosperidade, ele não é mais um evangelho que ficou dentro das igrejas neotestamentárias ou neopentecostais. Deixa eu dizer uma verdade, o Evangelho da Prosperidade já chegou nas Assembleias de Deus há algum tempo. O Evangelho da Prosperidade já chegou dentro das Assembleias de Deus do
Brasil. O Evangelho da prosperidade está entre nós. E eu não posso negar essa realidade. Porque nós pensamos que o Evangelho da prosperidade é só dinheiro, é só riqueza. Não, não é isso. O Evangelho da prosperidade, ele tem o seu cerne como o homem, o centro da sua existência. Eu defino esse ponto 1, o Evangelho da prosperidade, como a religião do ego. Porque o Evangelho da prosperidade coloca o homem no centro e diz que o homem pode resolver todos os seus problemas. É claro, pelo viés do Evangelho, pelo viés de Cristo, ou seja, nós somos, nós podemos, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar a religião do ego. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós achamos que isso está só na igreja do vizinho. Não, está dentro das nossas igrejas. Eu estou cansado de ouvir mensagens de pastores das Assembleias de Deus no Brasil, do Evangelho da prosperidade. Mas só porque é nós que pregamos, nós não admitimos que é prosperidade. É prosperidade sim, senhores. O homem no centro, o homem no âmago, o homem fazendo e deixando de fazer aquilo que ele quer. Isso é o Evangelho da prosperidade, queridos. Isso está dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Isso era da confissão positiva. Isso era de algumas igrejas, que eu prefiro não mencionar os nomes aqui. Era daqueles pastores que trouxeram ela para o Brasil. Era, não é mais. Está dentro do nosso núcleo. Muitas vezes eu ouço mensagens nesse foco. Já está em grandes congressos do Brasil, que o tema central é Evangelho da prosperidade camuflado. E se nós não tomarmos cuidado, daqui para frente, nós seremos semideuses inconscientes. Nós podemos tudo, nós fazemos tudo, nós somos capazes de tudo. Ou seja, a simplicidade do Evangelho está se perdendo. Nós somos o centro e a nossa capacidade, ela pode muito mais do que a capacidade de Deus de uma forma inconsciente. Toma cuidado com isso. O Evangelho da prosperidade não foque dinheiro na sua aula, não. Mostre para eles como nós precisamos de Deus. Por isso que eu gosto muito daquele texto de João. Convém que ele cresça e eu diminua. O Evangelho da prosperidade está colocando os homens no centro. Hoje nós temos, preste atenção, hoje nós temos homens curando, ou seja, parece que para alguém ser curado tem um homem sendo o intermediário, ou seja, é Deus, o homem e a pessoa que precisa da cura. Não, a Bíblia diz que o véu já foi rasgado. Eu posso dobrar o meu joelho agora, pedir para o Eterno e o Eterno me atender. Eu sei que existe a oração intercessória, querido. Eu sei que existem os conselhos espirituais, que nós vamos falar daqui um pouco sobre isso. Mas o Evangelho da prosperidade coloca o homem como centro. O homem pode. E alguns homens se colocam nos pedestais e dizem que a bênção de Deus passa por ele para as outras pessoas. E isso é uma mentira, que Satanás veio devagarzinho, inculcando a mente evangélica dentro do cristianismo, e nós adotamos como verdade. O segundo item fala sobre a apostasia dos últimos dias, porque nesse tópico o autor vai falar sobre duas heresias. A primeira que ele cita é o Evangelho da prosperidade, que ao meu ver é a religião do ego, é o egocentrismo. E a segunda heresia que ele diz é a apostasia dos últimos dias. Eu quero que você tome cuidado nisso. E vamos entender esse termo, apostasia. Pois muitos pensam que os apóstatas são as pessoas que saíram do nosso convívio, do convívio dos santos. Mas eu quero afirmar nessa aula que não é, necessariamente não é. Note que esses apóstatas que Paulo escreve a Timóteo, informando que existe na
comunidade estava na onde? Fora ou dentro do seio da igreja? No meio da igreja. Então note que os apóstatas, eles podem estar no nosso meio. E os apóstatas, na maioria das vezes, estão dentro do nosso meio. E eu qualifico a apostasia como a base para todas as outras ramificações hereges ou heréticas. Por exemplo, o Evangelho da Prosperidade só existe porque aconteceu a apostasia. Ou seja, houve um aborto da verdade e adotaram uma mentira como primazia do seu credo. Então a apostasia é um aborto da verdade. Então todas as heresias nascem do apóstata, nasce daquele que aborta a verdade e adota outras coisas como verdade. Tá? Como verdade. Então, nesse tópico, uma mensagem para a igreja e a liderança da atualidade. Devemos tomar muito cuidado, que as apostasias estão entrando dentro das igrejas. Os apóstatas estão dentro da igreja. E deixa eu dizer uma verdade para você, querido. Vocês que ministram aula. Vocês sabem aonde nascem as heresias? Da liderança. Só existe heresia porque existem líderes mal intencionados, líderes que emprestam a sua mente e o seu coração para o maligno. Ou você acha que é o irmãozinho simples que cria heresia? Não, é o líder. É aquele que acha que às vezes é o dono da eclésia, o dono da igreja. As heresias nascem dos teólogos. As heresias nascem dos doutores, dos intelectuais, dos homens que acham que têm o monopólio da interpretação bíblica e por achar que são donos da verdade e que conseguem entender o cerne da mente do Eterno, criam coisas para satisfazer as suas próprias necessidades. E é aí que dá-se as maiores besteiras e aberrações dentro do nosso cristianismo. Cuidado. Que Deus me guarde das heresias. Que Deus te guarde das heresias. Porque não somos melhores do que ninguém. Somos dependentes exclusivamente de Deus. O quarto tópico diz mensagem para a liderança. Item de número 1, administração eclesiástica. Tá? Administração eclesiástica. Nós iremos estudar isso na lição de número 4, pastores e diáconos. Mas deixa eu já fazer uma afirmação aqui. Dentro desse item, administração eclesiástica. Eu quero afirmar nessa hora que nós temos hoje mais gestores do que pastores. Você pode ficar surpreso, mas essa é uma grande verdade. Nós temos mais gestores do que pastores. Hoje nós temos mais psicólogos, terapeutas em cima dos nossos púlpitos do que adoradores, do que conselheiros espirituais. Parece que a psicologia, a terapia, ela está ocupando o lugar da inerrância da palavra de Deus. Aquilo que a carta aos Hebreus diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ou seja, ela discerne, ela separa, ela mostra o que é certo e o que é errado. Mas essa ideia de mostrar é a ideia de curar. Parece que a palavra está perdendo o efeito e a área psicológica, terapeuta, ela está ganhando força. E parece que isso está agradando as pessoas. O entretenimento, ele é mais aplaudido pelas multidões do que a explanação salvífica. Hoje eu vejo pastores pregando que dão mais risada, que contam mais história, mais piadinha do que inerrância a palavra de Deus. E isso satisfaz a alma. E nós aplaudimos como verdade, como absoluto, como verdadeiro.
Deixa eu dizer uma outra verdade aqui. Dentro da administração eclesiástica, hoje nós temos mais empresas do que eclesia, ou do que eclésia, ou do que igreja. Hoje, as nossas comunidades locais, ela visa mais isso do que isso. Isso dói na alma. Hoje muitas pessoas são números e não pessoas. Os gestores, porque muitos não são pastores, são gestores. Ele olha para o seu número e vê que o número 02 não está correspondendo com as expectativas das metas da sua empresa, porque não é eclesia, não é igreja mais, não é mais chamados para fora. Presta atenção nisso, querido. Nós estamos dentro de empresas ou dentro de igrejas? Eu sei que o funcionamento de igreja e empresa é algo parecido. Nós estamos trazendo um modelo empresarial para dentro das igrejas. Não estou falando que isso seja exclusivamente errado, mas nós temos que entender o seguinte, que nós cuidamos de pessoas e não de números. Nós visamos salvação e não visamos metas. Hoje nós temos mais políticos do que servos. Por que políticos? Porque ele promete aquilo que não cumpre. É muito sério isso daqui. Quando chegar em pastores e diáconos, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Item de número 2, ética ministerial. Leia, por favor, 2 Timóteo 2, verso 15. Paulo vai dizer para Timóteo, com todas as letras, que o obreiro tem que manejar a palavra. É um termo militar, é um termo olímpico, que Paulo diz para que Timóteo exercesse com habilidade, com maestreza o seu ministério, a habilidade da palavra. Mas deixa eu dizer uma verdade aqui. Não basta você simplesmente falar bem, você convencer as pessoas. Você tem que ter exemplo. Exemplos valem muito mais do que palavras. Eu já disse algum tempo atrás, que eu volto a dizer, um amigo meu dizia, o nosso pastor, da seguinte forma, ele é um gigante no púlpito, mas o menino fora dele. Tem pessoas que lá em cima não tem para ninguém. Quando desce, ninguém suporta. Ética ministerial. O autor da nossa revista, o pastor Lima, ele diz: diploma não forma pastor. Deixa eu dizer uma coisa. Ele pode aperfeiçoar, mas não vocacionar pessoas. Diplomas não podem vocacionar. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Quando nós estudamos dons espirituais e ministeriais, um dos dons ministeriais qual é? Pastor. Pastor é aquele chamado, é aquele que nasce para ser. O estudo pode aperfeiçoar o seu talento, mas não pode vocacionar você. É por isso que nós temos mais gestores do que pastores, porque nós temos homens que eles se auto-vocacionam, eles acham que são chamados, mas não são chamados. Cuidado, querido. A ética ministerial, ela é algo que deve ser preservada pelo ministro. Dentro da administração eclesiástica, o nosso autor na revista ele vai falar sobre as qualificações necessárias ao líder. E ali ele enumera: irrepreensível, marido de uma só mulher. Nós vimos recentemente um grande pastor. Ele foi atrás de uma mais novinha.
porque a dele não estava correspondendo. Eu fui pregar recentemente em uma cidade. O pastor local daquela igreja, ele me disse que uma irmã da igreja dele estava mantendo uma conversa com um pastor pelas redes sociais. Ele falava para ela nas redes sociais coisas terríveis, queridos. E nós achamos que isso é do século XXI, que isso é modernidade, que isso é direito de ser feliz. O texto bíblico, ele não muda, as verdades de Deus ela não muda, elas têm que ser eternas. Queridos, agora vamos analisar uma frase do pastor, do nosso autor. O nosso autor, ele diz o seguinte, na ética ministerial: o líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. Eu quero que vocês levem isso para a classe de vocês e discutem essa frase. O líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. Queridos, entre nós, agora ser muito franco com vocês, numa grande parte, eu não vou generalizar, mas numa grande parte, a nossa liderança, isso é uma utopia. Isso é uma mentira, para falar o português claro. E isso que ele escreveu é uma verdade. O líder cristão não é o que manda, mas é aquele que serve. Não deveria ser o maior, mas sim o menor. Mas hoje é o contrário. As pessoas querem chegar no poder para mandar, não para servir. Querem chegar no poder para ser servido, para nunca mais servir os outros. Querem chegar no poder para estar nos melhores lugares, nos melhores status. A liderança, o poder domina a mente, a vida de muitos. Queridos, recentemente, ou melhor dizendo, faz algum tempo, a igreja, um pessoal foi para um congresso e uma irmã olhou para a mulher do pastor e disse: nossa, a igreja está lotada e não temos lugares para sentar. A mulher do pastor olhou para ela e disse: como eu sou mulher do pastor, para mim tem lugar. Como o seu não é nada, você deve ficar aí fora com ele. Vocês entendem como que o poder mexe com as pessoas e com quem está em volta deles? Temos que tomar muito cuidado com isso. O evangelho, ele é simples. O evangelho, ele tem que ser praticado com mais simplicidade. Então eu quero que vocês discutem essa frase na classe com as pessoas. E eu quero que vocês leiam comigo o verso número 1 e 2 de 1 Timóteo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Primeira pergunta: por que Paulo, ele sempre começa afirmando que era apóstolo de Jesus Cristo? Primeira questão: Paulo, ele tinha dúvida? Ou Paulo queria afirmar para os outros quem ele era? O Paulo estava se auto-elogiando. Paulo estava se autoproclamando apóstolo do Senhor Jesus. Queridos, prestem atenção, porque Paulo escreve isso. Paulo, ele entendia que a sua vida e a sua atividade era uma incumbência de Deus. Paulo, ele tinha a consciência que desde o começo
até o fim da sua atividade, ele estava consciente, ele estava ciente, ele estava pleno que essa vocação e que esse envio era algo divino. Para Paulo, esse chamado representa impulso e autorização para o serviço. Ou seja, Paulo, quando ele escreve isso, no caso para Timóteo, ele estava encorajando o jovem pastor. Ele estava dizendo, olha, eu fui chamado. E o chamado não é específico só para mim. Deus chama várias outras pessoas. E você também foi escolhido. É por isso que ele diz, quando Paulo ele diz que ele era apóstolo, ele estava se relembrando aqui ao caminho de Damasco. Ele estava, era como se ele dissesse para Timóteo, lembra da minha história. Lembra como eu fui vocacionado. É por isso que ele afirma, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Essa expressão mandato de Deus, mandato, essa palavrinha grega denota uma ordem. Levando para o judaísmo, denota mandamento. E mandamento dentro do judaísmo são 3 palavras e uma delas que é uma mitzvah. Ou seja, Paulo entendia o chamado como um mandamento. E mandamento não pode ser desvirtuado, ele tem que ser levado ao pé da letra. Então ele estava dizendo, Timóteo, relembra a minha história. Deus me deu uma ordem e dela eu não posso voltar atrás. Sabe por que eu faço tudo isso? Sabe por que eu caminho dessa forma? Porque eu fui chamado e você também foi chamado. Irmãos, valorize isso na sua classe. Valorize que todas as pessoas têm um chamado de Deus. E nós devemos dar crédito ao nosso chamado. Leva isso para a classe de vocês. E que todo mandato, todo mandamento de Deus, eles devem ser observado e obedecido. Paulo transmite vividamente a consciência de que, apesar de ser apóstolo, que isso era ser privilegiado, também tinha suas responsabilidades. Ou seja, ele era um homem escolhido, não para fazer suas próprias vontades. Nossa, eu fui escolhido. Parabéns que Deus te vocacionou para fazer o que é a tua vontade, não para fazer a vontade dele. Você tem um privilégio, mas tem responsabilidade. O privilégio de ser escolhido por ele. E qual é a responsabilidade? Não fazer aquilo que você quer, mas fazer aquilo que ele quer. Isso é muito lindo, tá? Isso é muito lindo. Deixa eu dizer uma outra verdade aqui. Sabe por que Paulo sempre relembrava o seu chamado? Porque a lembrança periódica da nossa vocação nos alimentará para prosseguirmos dentro da mesma. Às vezes nós precisamos ser relembrados de quem somos, de quem éramos e de quem somos. Nós precisamos ser lembrados das promessas de Deus, da vocação de Deus. Irmão, nunca esqueça do seu chamado. Não pare de dar aula, não pare de pregar, não pare de pastorear, não pare de ser servo de Deus. Não pare de ser servo. Você foi chamado. Sempre lembra. Sempre se lembre disso. De vez em quando, lembre da sua chamada, como você foi escolhido, porque o tempo pode tentar amortizar isso, pode tentar esfriar essa chama que nasceu, e não permita que o tempo esfrie a tua chama, a chama do mandamento, a chama da chamada dele. Então, por isso que Paulo ele relembra isso. E aí Paulo continua dizendo da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. Eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Paulo, ele afirma que ele foi chamado segundo o mandado de Deus. E aí ele vai qualificar esse personagem. Ele qualifica o sujeito, Deus, como quem? Nosso Salvador. Mas quem é o nosso Salvador? É Jesus ou é Deus? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O apóstolo tinha... É interessante isso. Paulo chama Deus de Salvador. Mas nós entendemos e sabemos que Jesus é o Salvador da humanidade. Paulo diz, olha, ele me chamou. Mas quem? O nosso Salvador. Sabe por que Paulo, ele usa a expressão, ele qualifica Deus como Salvador? Porque a mente de Paulo é uma mente judaica. A mente de Paulo era uma mente de um hebreu. E quando ele descreve Deus como Salvador, essa é uma das características das cartas pastorais. Isso nós vemos em 1 Timóteo, em Tito, e em Tito nós vemos várias vezes. E fora dela, fora das cartas pastorais, nós vemos Deus sendo qualificado como Salvador somente em Lucas 1:47 e em Judas 25. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Isso é muito interessante. Outros vão dizer o seguinte, se eu colocar isso no Google, alguns vão dizer o seguinte, não, porque Paulo ele está combatendo a saudação que se dava ao imperador César, que dizia que César era o Salvador. E Paulo está enfatizando que o nosso Salvador não é César, é Deus. Não, meu querido. A mente de Paulo é uma mente judaica. A mente de Paulo é uma mente judaica. Então Paulo ele está lembrando o Antigo Testamento de que o Eterno seria o seu Salvador. E que ele iria salvar o seu povo através de um homem. Ele sempre salvava o seu povo através de homens. Ou seja, ele salvou o povo da terra do Egito através de quem? De Moisés, de Moshe. No período dos juízes, ele levantava o quê? Juízes, Otoniel, Gideão, levantou até Débora. Ou seja, ele levantava pessoas e pessoas, através do Eterno, salvava o seu povo. Então, quando Paulo ele escreve que Deus é o nosso Salvador, ele está enfatizando uma prática judaica, que ele entendia que o Eterno salvava. E aí ele vai entrar agora e dizer que naquele momento Deus estava nos salvando através de um homem chamado Yeshua, Jesus. Porque aí ele diz o seguinte, Jesus, esperança nossa. Deus, nosso Salvador. Jesus é a nossa esperança. Por que ele coloca Jesus como a nossa esperança? Porque Paulo, quando ele escreve, ele já estava muito velho. Então agora, na velhice, o apóstolo ele olha para o passado e vi Deus o convocando para ser apóstolo do Messias. No presente, ele podia afirmar sua misericórdia, sua graça e paz. E para o futuro, estava declarando escatologicamente a inauguração do reino de Deus com glória. Então é por isso que Paulo diz, deixa eu voltar lá agora, tá? É por isso que Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus. Quem era Deus? Nosso Salvador. E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então Paulo diz o seguinte, olha, o nosso Salvador enviou Yeshua para consumar a sua salvação. E com a presença de Yeshua, eu tenho a esperança que a implantação do reino de Deus com glória é uma verdade, porque Ele chegou entre nós,
morreu entre nós e ressuscitou entre nós. Então eu posso ter a única confiança que o seu reino é um reino verdadeiro e que ele cumpriu as suas promessas. Então, Timóteo, vai para cima. Timóteo, pastoreia a igreja de Éfeso, porque o nosso Salvador, o Goel, ele cumpriu a sua palavra, enviou um homem definitivamente que cumpriu o seu propósito, e através dele nós temos esperança que o reino dele vai ser implantado e com glória. Isso é tremendo, queridos. Isso me emociona. Isso eu sinto a presença de Deus com isso. Paulo, ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele é realmente fantástico. Tá? E aí vai para o verso de número 2. No verso de número 2, Paulo chama ele de filho. No verso 2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí ele dá uma saudação. Mas vamos ficar aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Observa que aqui é um relacionamento entre pai e filho. Claro que aqui não é pai biológico, é um pai espiritual. O texto ele nos ensina o seguinte, que o Paulo estava gerando um outro ser. Isso me ensina uma grande verdade, que nós precisamos gerar pessoas que pensam, que agem, que têm a mesma determinação que nós. Nós precisamos gerar outras pessoas espirituais. Nós devemos ser geradores de bênção, geradores de homens e mulheres espirituais, de comprometido com a obra de Deus. Ele está dizendo aqui, Timóteo, tu é meu filho, amado, tu é o meu cooperador, tu é meu filho fiel. Possivelmente Paulo estava se referindo ao casamento de papai e mamãe de Timóteo, porque pai pagão, mãe judia. Timóteo, dentro dessa cultura, seria ilegítimo. Mas Paulo, quando ele usa a expressão verdadeiro, literalmente ele está usando uma palavrinha grega para legítimo, que significa no original grego, nascido de um casamento lícito, ou seja, Timóteo, dentro da nossa relação, você foi gerado dentro de uma legitimidade. E o que foi gerado em você e o que você se desenvolveu ainda é algo lícito, ou seja, você não pode desistir por nada, porque você tem Deus como Salvador, que cumpriu a palavra enviando Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Então por isso eu posso ter a confiança que vai acontecer. E outro detalhe, filho, você é de casamento lícito, você nasceu dentro de algo legítimo. Aqui ele está falando o quê? Da relação do Evangelho, que o Evangelho que ele adquiriu era o verdadeiro, era o puro. Ele não pegou fábulas enganosas, ele não pegou outro elemento a não ser o elemento verdadeiro, a essência verdadeira. Tá? E aí vem uma outra coisa, a saudação. Olha a saudação que Paulo faz. Aí Paulo diz assim, graça, misericórdia e paz. Aí eu faço uma pergunta, por que Paulo ele mudou a saudação dele? Qual era a saudação de Paulo? Graça a vós e paz. Ou como algumas igrejas dizem, graça e paz. Essa era a saudação de Paulo, graça e paz. Aqui ele muda, graça, misericórdia e paz. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Muitos teólogos, se entrar na internet você vai ver muitas pessoas falando isso, que Paulo cristianizou a saudação. Tá? Que Paulo pega elemento judaico, tira algum elemento judaico, conserva algum elemento judaico e colocou algo do cristianismo nessa saudação. Eu quero afirmar nessa aula que isso é uma mentira. Paulo ele não acrescentou elementos do cristianismo. Paulo ele estava saudando um outro judeu, porque a expressão graça não é do Novo Testamento. Não é.
Paulo ele está se referindo à graça do Velho Testamento. A palavra recede é uma palavra do Velho Testamento que significa graça. Por que Paulo então usa graça? Porque isso é do Velho Testamento. Por que ele usa misericórdia? Porque era uma saudação judaica perto da velhice. Paulo estava dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, lembra a graça, lembra o recede de Deus comigo. Lembra como? O que é graça? Aquilo que eu não mereço. Você lembra quem que eu era? Mas ele me alcançou no caminho de Damasco. Isso é graça, é favor imerecido. E como essa graça, ela trouxe misericórdia, ou seja, Deus me conservou até aqui em misericórdia. Porque se eu cheguei até aqui, porque eu não sou bom, eu não posso todas as coisas, foi a misericórdia dele. E aí ele faz uma declaração. Então, por que Paulo usa a palavra graça? Porque graça lembrava o quê? O Antigo Testamento. É como se ele estivesse dizendo na saudação, ele chegou e disse para Timóteo: graça, misericórdia e paz. Ou seja, Timóteo, lembra do recede. Lembra como Deus me alcançou lá no caminho de Damasco. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. Ele tratou-me como eu não merecia. Eu merecia castigo, mas Ele me abençoou, me trouxe para a luz e hoje eu estou aqui. E Ele me conservou. A conservação até aqui é misericórdia. Porque eu não podia fazer o que eu fiz. Eu não podia chegar aonde eu cheguei. Mas eu cheguei porque Ele quis. Isso é misericórdia dEle. E agora, Timóteo, eu já estou velho. Se Ele é a minha esperança, se Ele é a nossa esperança, Ele vai me conservar em paz na eternidade. Então a saudação de Paulo a Timóteo não é uma saudação cristã, é uma saudação judaica. Aí eu afirmo dizendo o seguinte: era um judeu saudando um outro judeu. Todas as saudações são judaicas e não são gregas. Tá? Porque era um judeu salvando um outro judeu. Porque a carta de Paulo a Timóteo, ela começa em tom de encorajamento. Ela começa dizendo: olha, seja fiel ao seu chamado, como ele foi comigo. E é essa mensagem que eu quero que vocês levem no coração de vocês, para a classe de vocês, para a vida de vocês. Vocês são escolhidos pelo Eterno. Se espelham em homens como Paulo, que teve a graça de Deus na vida, que a sua vida foi mantida pela misericórdia e que no final da existência vocês poderão ficar tranquilos que cumpriram o chamado de Deus. Que o Eterno continue lhe abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.